Bem-vindos a mais uma edição de Conversas com o Nord, uma iniciativa da Associação Empresarial de Portugal, no âmbito do projeto Rumo a Norte, Rumo à Sustentabilidade, um projeto cofinanciado pelo PT 2030, pelo Norte 2030 e pela União Europeia, em parceria com o Jornal de Notícias e com a TSF. Hoje vamos discutir um tema que está no centro das transformações económicas e empresariais da próxima década, o acesso ao financiamento sustentável pelas micro, pequenas e médias empresas. A sustentabilidade deixou de ser apenas uma questão ambiental para se tornar num fator de competitividade, acesso a mercados, atração de investimento e, cada vez mais, uma condição para o financiamento. Mas estarão as PMEs preparadas para esta mudança? Estarão os instrumentos financeiros adaptados a esta realidade? Para ajudar a responder a estas questões, contamos com dois convidados, José Mário Leite, Chief Financial Officer da Resiway e Chief Sustainability da mesma empresa. José Mário Leite tem 2 décadas de experiência em finanças empresariais, private equity, fusões e aquisições e financiamento estruturado. E também Cláudia Almeida, diretora executiva de sustentabilidade do BPI, responsável pela estratégia de sustentabilidade de um dos principais bancos portugueses. Muito obrigado aos dois pela vossa presença. José Mário Leite, começo por si. A Resiway é apontada como um exemplo da economia circular e valorização de resíduos. Para enquadrar esta conversa, explique-nos melhor o que é que faz a empresa e qual é o seu papel de transição para uma economia sustentável. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para cá estarmos à AEP, ao BPI, à TSF e ao JN. É um prazer estar aqui e contar um bocadinho e partilhar um bocadinho aquilo que é a experiência da Resiway. Resiway, na prática, transforma resíduos em matérias-primas avançadas para a bioenergia. O que é que isto quer dizer? Nós temos uma unidade industrial em Santa Maria da Feira, recebemos resíduos, tipicamente resíduos industriais orgânicos, com um fator de óleo e gorduras, fazemos a sua separação. A parte dos óleos e gorduras vai para a produção de biocombustíveis, e depois a parte de efluentes vai para a produção de biogás e de biometano. E há um restinho que acaba por ir para a compostagem, ou seja, 99% daquilo que são os resíduos que nos chegam têm uma valorização e uma segunda vida. E é através dessa segunda vida e de promover a economia circular que nós acabamos por contribuir para a sustentabilidade. Cláudia Almeida, muitas PMEs consideram que a sustentabilidade é uma exigência crescente dos bancos, mas sem o correspondente apoio financeiro. O BPI reconhece esta percepção? Não, confesso que não. Antes de mais, muito obrigada à AEP, ao Jornal de Notícias e à TSF, e também aqui obrigada à Resiway por estar numa companhia tão boa. Relativamente ao tema da exigência, eu gostava de dar nota do seguinte: nós vivemos uma década inteira em que se falou muito da exigência e, sobretudo, apontava-se a exigência aos bancos, aos reguladores. Eu diria que hoje é uma exigência do valor e da resiliência das próprias empresas. O que é que nós sentimos do lado das empresas? E isto é independente da sua dimensão. É que há uma dissonância muito, muito grande entre aquilo que é o contexto político, em que nós temos aqui algum efeito, eu diria efeito Trump, em que se ouve muito falar de que já não é necessário fazer tanto reporte sustentável. Há claramente um recuo naquilo que são as regras, quer da União Europeia, quer dos Estados Unidos. Há aqui muita pressão sobre as agendas corporativas das empresas, isto é o contexto político, e depois temos do outro lado aquilo que é a realidade empresarial. A realidade empresarial encontra na sustentabilidade um business case positivo e, portanto, entende que ser capaz da empresa resistir, conseguir viver naquilo que vai ser um mundo em que vão ser maiores as exigências de descarbonização, de transição, de cuidado com o governance, com o tema social, é efetivamente a única forma que as empresas vão ter de sobreviver e, portanto, o que nós sentimos é que a palavra exigência passou de uma exigência de alguém que estava fora da empresa para uma exigência interna da própria empresa, em que isto é capacidade de viver perpetuamente, que é para isso que as empresas nascem, não é para terem uma data fim, e para poderem enquadrar-se naquilo que são os ecossistemas em que estão a atuar. Ecossistemas de fornecedores e aqui, claro, ecossistemas bancários, todos os ecossistemas com que as empresas têm que trabalhar. Quanto ao tema do financiamento, não há e nunca houve falta de financiamento às empresas. O que há é efetivamente necessidade de critério na atribuição desse financiamento.
E as empresas, quanto maior for a demonstração da sua estratégia de sustentabilidade, maior será a apetência dos bancos para as financiar. José Mário Leite, a sustentabilidade é frequentemente apresentada através de indicadores de impacto. A ResUA afirma ter evitado mais de 75 mil toneladas de CO2 equivalente em 2025, mas olhando para dentro da organização, quantas toneladas de emissões próprias foram geradas neste período? Ora bem, nós tivemos o prazer de publicar o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, que faz precisamente esses cálculos. Aquilo que são as emissões próprias, estamos a falar de 550 toneladas, ou seja, menos de 1% daquilo que nós ajudamos a evitar. E, portanto, eu diria que aí é um exemplo de como a economia circular ajuda a evitar e depois, permita-me que somos o exemplo que a sustentabilidade não é mais uma caixa de requisitos a cumprir, mas também pode ser uma oportunidade de negócio e de diferenciação positiva no mercado, aplicável a diferentes mercados. Voltando aos bancos, eu perguntava à Cláudia Almeida se existe o risco de as empresas que não conseguem investir rapidamente na transição verde ficarem excluídas do acesso ao crédito. Usa duas palavras, o meu rapidamente, e portanto eu acho que o primeiro tema é qual é o conceito de rapidamente e o outro tema é o conceito de exclusão do acesso ao crédito. Eu diria que num médio e longo prazo o tema não é só de exclusão do acesso ao crédito, é de exclusão ao mercado e ao ecossistema e portanto sim, existe um risco de exclusão. E esse risco não tem só a ver com investir em transição. O que é que eu posso partilhar? Primeiro ponto, os bancos têm efetivamente critérios de exclusão, não só para efeito de acesso ao crédito, mas para efeito de serem clientes dos bancos. Há empresas que, porque não cumprem os direitos humanos, por várias razões, e nós às vezes esquecemos que o tema ESG tem aqui uma dimensão, tem 3 letras e não só uma, não é? E, portanto, os bancos não estão disponíveis para ter na sua carteira de clientes determinado tipo de empresas que não cumpram critérios de respeito por direitos humanos e outros temas bastante importantes e básicos na coesão social. Depois, relativamente ao acesso ao crédito, efetivamente os bancos cada vez mais incorporam a avaliação destes riscos não financeiros, e aqui estamos a falar de riscos físicos, riscos de transição, que é aquele que refere, riscos sociais e riscos de governance. Cada vez mais os bancos estão capazes de incorporar a medida desses riscos na sua medida de risco de crédito. E, portanto, as empresas que não tiverem estratégias de transição serão sempre menos bem avaliadas pelos bancos nas suas decisões de crédito e, por essa via, estarão claramente em menor posição competitiva relativamente àquelas que têm estratégias claras e robustas de sustentabilidade e de transição. Só mas mesmo uma empresa estando financeiramente muito boa, mas que não tenha transição verde, é possível que o banco... Estamos a falar de... Primeiro, há um tema setorial e, portanto, isto não é verdade e não é igual em todos os setores. E há setores em que, claramente, e eu aí posso também referir que os próprios bancos têm obrigações a cumprir relativamente à descarbonização das suas carteiras. E, portanto, se estivermos a falar de empresas sólidas do ponto de vista financeiro, que atuam em setores que têm elevados níveis de emissão de CO2 e que nada estão a fazer para contrariar essas emissões de CO2, eu diria que num médio e longo prazo, e se calhar aqui o meu companheiro de painel pode dar uma opinião sobre isso, efetivamente terão uma menor avaliação pelos bancos e podem ter temas de acesso ao crédito. Os bancos têm que descarbonizar as suas carteiras e descarbonizar as carteiras dos bancos significa as empresas descarbonizarem-se a si próprias. Eu diria que essas empresas, antes de enfrentarem um tema de acesso ao crédito, vão enfrentar um tema de resiliência, de existência e, portanto, eu acho que vão resolver o problema muito antes de os bancos lhes cortarem o crédito. E é um bocadinho neste mundo que nós gostaríamos de estar a viver. José Mário Leite, uma questão sobre o retorno do investimento. A aposta na sustentabilidade já permitiu à ResUA conquistar novos clientes, novos mercados, ganhar contratos que de outra forma não seriam possíveis? Primeiro de tudo, dizer que a questão setorial é crítica e no nosso mercado, onde estamos presentes, é uma necessidade. Ou seja, nós, primeiro de tudo, temos que ter uma certificação
que faz a rastreabilidade do nosso produto e garante que ele é sustentável, para depois poder ser aceito pelos nossos clientes. Portanto, à partida, exige isso. E depois existe todo um conjunto de critérios. Eu, por exemplo, para ganhar e para conseguir as primeiras vendas num grande grupo, eu tenho que responder a um questionário enorme de ESG. Portanto, se eu já tiver essa... Já agora, explique para quem não entende o que é o ESG. Para quem não esteja... Portanto, é o acrónimo de Environmental, Governance e Social, que cobre 3 áreas das empresas. Uma área ambiental, uma área de governança e de gestão da sociedade e uma área mais social, do impacto da sociedade, dos seus colaboradores, da sua segurança. E há bocadinho estava a falar de uma empresa que seja muito saudável. A maioria dos indicadores que nós somos obrigados a seguir, eu diria que são boas práticas seguir e medir e acompanhar. Por exemplo, os acidentes de trabalho. Portanto, uma empresa, me surpreender-me-ia muito que uma empresa grande, saudável, já não acompanhasse isso. Portanto, o esforço para depois reportar isso é mínimo. Okay? E, portanto, eu diria que hoje em dia, cada vez mais, os mercados requerem isso. As empresas, o que acontece, e isso nós sentimos, temos vários parceiros que sentem isso, já são sustentáveis na medida em que incorporam a sustentabilidade no seu modelo de negócio, na sua maneira de ser. Muitas vezes não sabem como comunicar, nem como transformar isso, se calhar, num relatório, numa medida. E é aí que muitas vezes existe essa dificuldade. E também há um ponto, para além dos mercados e dos clientes, a procura e a retenção de talento. Hoje em dia, as novas gerações valorizam imenso sentir que estão a trabalhar num local com um propósito e comprometida de um ponto de vista da ESG. E, portanto, esse fator também é um fator distintivo pela positiva para as empresas que estão à frente. Cláudio Almeida, que critérios utiliza o BPI para classificar um financiamento como sustentável e como garante que os projetos apoiados cumprem os requisitos, não é, no fundo? Eu não posso deixar de primeiro subscrever integralmente aquilo que o José acabou de dizer e de reiterar que aquilo que eu acabei de dizer também, que é, eu acho que muito antes do acesso ao crédito ser um tema, é o acesso ao mercado, é o acesso à cadeia de valor, é o acesso ao talento e, portanto, tal como eu dizia, nós muitas vezes pensamos que estas empresas, antes de sentirem algum tema relativamente ao acesso ao crédito, vão estar com outros temas para resolver bastante mais relevantes e, portanto, a sua saúde financeira estará claramente comprometida. Relativamente então ao que me está a perguntar, que é como é que nós classificamos financiamento sustentável. Para além da nossa vontade e ambição de termos cada vez mais a possibilidade de fazer financiamento ESG, é efetivamente uma missão do BPI e é uma forma que é a forma que nós temos de trabalhar, nós procuramos ser, e temos que ser, efetivamente, muito rigorosos na classificação do financiamento ESG, porque os bancos são obrigados, e nós somos um banco que publica as demonstrações em formato CSRD e as audita, e, portanto, nós temos o nosso financiamento ESG auditado, e, portanto, a forma como nós decidimos trabalhar foi criar um guia interno que, no fundo, explica a toda a organização quais são os financiamentos que são suscetíveis de serem classificados como ESG. E quais são os principais princípios deste guia? É que é financiamento sustentável, um financiamento que tem uma finalidade ESG. Quando eu digo uma finalidade ESG, toda a gente pensa em painéis, mas aquilo que, por exemplo, referiu há pouco, que é, eu posso estar a fazer um financiamento ESG para criar uma ferramenta mais rigorosa de medição de acidentes de trabalho, ou para criar condições para evitar acidentes de trabalho. Portanto, quando eu digo que é uma finalidade ESG, não é uma finalidade verde, necessariamente. Okay? Pronto. Depois, também classificamos como financiamentos ESG aqueles que são feitos a empresas que estão classificadas como sustentáveis. Nós usamos muitas vezes aquele grande monstro que é a taxonomia europeia, para dizer as empresas que estão classificadas ao abrigo da taxonomia europeia são sustentáveis, mas eu diria que outras empresas são classificadas como sustentáveis de acordo com aquilo que é a sua atividade e a sua forma de atuação. E nestas empresas, qualquer tipo de financiamento que elas façam, nem que seja financiamento corporativo, é financiamento sustentável. Que setores é que está a falar, por exemplo? Eu estou a falar, por exemplo, de empresas de produção de energia renovável. Eu estou a falar de empresas como aquela que está aqui no painel, que o que fazem é efetivamente promover a economia e a circularidade dos recursos, dos resíduos, peço desculpa, e portanto são empresas que pela sua atividade, desde que isso seja 90% da sua atividade, estão classificadas a própria empresa como uma empresa sustentável. E o nosso terceiro eixo é um eixo muito ligado à transição, que é um tema que estamos hoje aqui também já a falar repetidamente, que é
um financiamento que permita à empresa melhorar na sua estratégia de transição em qualquer eixo. E aqui eu, se calhar, posso dar um exemplo. Por exemplo, se eu me comprometer a, mediante a execução daquele financiamento, reduzir as minhas emissões de carbono, então eu vou dizer, eu vou controlar as tuas emissões de carbono, porque efetivamente o financiamento está indexado à redução das emissões de carbono, mas eu também vou classificá-lo como financiamento ESG. Portanto, eu diria que são estes 3 eixos: a finalidade do financiamento, a classificação da própria empresa e o facto de nos permitirem medir KPIs de evolução em transição. E, portanto, são os principais eixos que nós usamos para classificar. Muito obrigado. José Mário Leite, quando uma PME pretende investir em descarbonização, eficiência energética ou economia circular, quais são os principais obstáculos no acesso a esse financiamento? Eu diria que o primeiro, se calhar, é uma empresa perceber como é que se encaixa no meio de tanta informação que existe no mercado e saber exatamente a que porta é que deve bater e depois de que forma é que o pode fazer. Muitas das coisas que falamos aqui já foi dos KPIs, portanto, indicadores para perceber e poder candidatar a essas linhas, e o que acontece é que as empresas não sabem sequer o que é que têm que medir ou de que forma podem medir. E, portanto, gerir esta panóplia de informação que existe hoje em dia é um dos obstáculos que existe e que nós sentimos que muitas vezes depois empresas como a AEP ajuda a funcionar e a formar as empresas que, por serem PMEs, não têm os recursos de uma grande empresa que pode ter um departamento inteiro só para responder a estas questões de especialistas. Uma PME acaba por, com recursos escassos, tentar perceber onde é que se encaixa. E, portanto, eu diria que essa é a dificuldade maior e inicial e que nós sentimos isso na nossa, aquilo que eu chamo a nossa jornada de sustentabilidade, que não foi uma jornada que se cumpriu de um dia para o outro. Passou primeiro por perceber esta panóplia e ter uma formação. Eu próprio fui a uma formação e começou tudo com uma formação para eu tentar perceber o que é que era isto, e depois passou por um conjunto de passos, nomeadamente ajudado por consultores especializados, que nos permitiu chegar a um ponto em que acabássemos por perceber quais eram os indicadores que cumprem a dupla materialidade, que é um dos temas que obriga a fazer, a criar esta questão da ESG e implementar esta questão do ESG, e dizer, ok, a partir de agora vamos seguir estes indicadores, são os que são materiais para nós como empresa e que impactam a sociedade de um ponto de vista da nossa empresa, e cumprindo isso, como é que vamos fazer e como é que os vamos trabalhar. Mas isso foi um percurso que não foi imediato trilhar, e daí que as PMEs precisam de ajuda para isso. E este percurso foi com a Associação Empresarial de Portugal ou Eu diria que nós, portanto, a sustentabilidade era uma coisa, era uma maneira de ser nossa e não sabíamos como o evidenciar. E, portanto, primeiro eu fiz uma formação, na altura passa a publicidade aqui ao BCSD, a quem nós pertencemos, e que também o BPI também tem uma ligação, que eles tinham precisamente uma formação de ESG para PME. Depois disso, construímos aquilo que era o nosso plano estratégico. Com isso, fizemos uma auscultação ao mercado em consultores especializados que acabamos por contratar para nos indicar o caminho, um processo de auscultação dos stakeholders, um conjunto de análise e listagem dos pontos críticos e depois perceber efetivamente quais eram os indicadores que tínhamos que seguir e, por fim, medir e reportá-los. E, portanto, este processo foi um processo um bocadinho longo. O que eu senti e o que nós sentimos também com outros parceiros e empresas similares é a importância de ter estas iniciativas alinhadas ao nível da administração. Ou seja, as PMEs têm uma grande vantagem sobre as grandes empresas, é que são muito flexíveis e têm uma grande capacidade para se adaptar. E, portanto, se existe uma iniciativa em que a administração, o CEO, o dono da empresa, entende que deve ser executada, uma PME tem uma capacidade de o implementar relativamente... Desde que haja dinheiro para isso, não é? Desde que haja... e para esse efeito também dizer que nós tivemos uma candidatura a um SI qualificação
que abriu e que nos candidatamos, em que nos propusemos precisamente qualificar a empresa de um ponto de vista ESG. Portanto, houve uma comparticipação de um programa que nos ajudou a seguir esse caminho. Sim, e claro. muitas das dificuldades é empresas identificarem essas linhas e esses programas que os podem ajudar e financiar o retorno. Eu diria que existe, mas primeiro é preciso pagar as contas, e isso ajuda àquele primeiro passo para fazer esse caminho. A pergunta seguinte é para os dois. Pode responder primeiro a Cláudia, que tem a ver com o acesso ao financiamento sustentável ser mais fácil ou mais difícil para as PME em relação às grandes empresas. Se o tema é acesso, não há diferenciação nenhuma. Ou seja, os bancos pretendem fazer financiamento sustentável, têm interesse nisso e querem que isso aconteça e não distinguem os clientes por dimensão para esse efeito. O que acontece é que, tal como o José acabou de referir, há aqui uma jornada de sustentabilidade que tem alguns custos e que, por vezes, não é tão fácil de ser implementada numa PME como numa grande empresa. Portanto, o que é que nós acabamos por sentir? Que as grandes empresas estiveram na vanguarda da utilização deste tipo de financiamento, mas hoje eu gostava até, e posso partilhar, que no ano passado, relativamente ao financiamento sustentável que foi feito pelo BPI, cresceu muito mais no segmento das PMEs do que no segmento das grandes empresas. Obviamente, crescer numa base pequena é relativamente mais simples, mas, efetivamente, há cada vez mais esta consciência e esta vontade de fazer financiamento sustentável do lado das PMEs. Qual é que é aqui o papel das associações empresariais, dos bancos, das grandes empresas enquanto, no fundo, líderes de grandes cadeias de valor? Qual é que é o nosso papel conjunto? É ajudar as PMEs nesta jornada. É precisamente o acesso a financiamento sustentável, tal como eu disse há bocado, tem a necessidade de comprovar que estamos a fazer financiamento sustentável. E essa necessidade é intransponível. O que é que nós temos que ajudar as empresas a fazer? Primeiro ponto, a perceberem que efetivamente isto é um tema de valor. Como o José dizia há pouco, é algo que tem business case, é algo que se paga, mas é preciso primeiro fazer. E, portanto, é ajudar as empresas a perceber quais são os principais caminhos, quais são as melhores práticas de mercado, o que é que podem fazer. Por exemplo, nós dinamizamos muitas vezes salas em que juntamos os grandes e os pequenos clientes do mesmo setor e o objetivo é que eles partilhem as melhores práticas entre eles. Se vão fazer ou não financiamento sustentável, isso é uma segunda derivada daquele acontecimento. Qual é o papel dos bancos? É este, é dinamizar esta cultura de partilha, que no tema do ESG não é possível fazer de outra maneira, é explicar de forma muito clara quais são os critérios para acesso ao financiamento ESG, é facilitar este trabalho de perceber que às vezes os indicadores que nós precisamos para classificar financiamento como ESG estão lá, só não sabemos que são indicadores ESG e, portanto, eu diria que o acesso não depende da dimensão da empresa, depende da sua maturidade na jornada ESG, depende da sua vontade de encetar uma jornada ESG e sentimos que, para além do papel de financiadores, aqui temos que ter um papel de apoio, de estar junto das associações e de promover, efetivamente, esta jornada positiva das PMEs, porque, em alguns casos, é relativamente difícil fazê-la sós e temos trabalhado bastante nessa matéria. Temos as nossas pessoas, inclusivamente, a ser formadas para ajudarem as PMEs a preparar este tipo de financiamento. Portanto, gostava de dar nota que acho que não é um tema de dimensão da empresa, é um tema de vontade e de jornada de sustentabilidade. É verdade, José Mário Leite? Eu diria que sim, claro, é um tema de vontade. Muitas vezes esta questão do ESG acaba por ser colocada em muitas empresas industriais na área do departamento de qualidade e fica ali num cantinho, e isso obviamente depois não tem ali as raízes para conseguir crescer e ser implementado, porque isto é muito mais transversal à organização. O ESG, como falamos, são 3 letras de 3 componentes que abrangem várias vertentes e, portanto, não pode ser. Aquilo que também sentimos é que, ao contrário daquilo que se calhar é a percepção, as regras acabaram por simplificar muito nos últimos tempos. E, portanto, aquilo que, se calhar em 2023, quando surgiram as primeiras diretivas de relato de sustentabilidade, que eram aplicadas às grandes empresas e às cotadas, e que tinham um conjunto de indicadores e era super complicado dar resposta a isso, claramente não era aplicável ao cenário de uma PME, mas hoje em dia existe uma coisa chamada que é as VSMEs, que foi a norma que nós seguimos no nosso relatório, que na prática reduz imenso aquilo que são as responsabilidades e identifica quais são
os indicadores efetivamente críticos para a organização dar resposta e medir. E isso simplifica muito a nossa vida, porque aquilo que parecia uma coisa de mais de 100 indicadores para medir e seguir, e que era incomportável para a nossa realidade, acabou por ser um conjunto de coisas que, na realidade, Então nós já medíamos. Está tão acessível como as grandes empresas, atualmente. Neste momento, sim. O que eu creio que existe é falta de informação e de aconselhamento para as pessoas que estão à frente das PMEs perceberem que afinal não é tão difícil assim. Se calhar muitas das coisas que já o fazem é perfeitamente enquadrável para um relatório de sustentabilidade. Mas as exigências da ESG multiplicaram-se nos últimos anos de uma forma significativa, imagino eu. Para uma empresa como a Resiway, estas obrigações representam uma ferramenta de gestão útil ou apenas um peso administrativo? Eu diria que é evidente que tudo o que se procura medir para depois gerir tem um custo inicial. Mas se não fizermos, o custo ainda é maior, não é? Se estivermos a falar, por exemplo, de o consumo energético, é importante para mim saber quanto é que eu gasto em consumo energético. Se eu tenho muitos acidentes de trabalho, isso no mínimo provoca absentismo, provoca falhas e rupturas naquilo que são as rotinas de trabalho. Portanto, significa que já existe um custo. O medir e reportar isso acaba por ser um custo menor perante as vantagens que existem da ESG. No nosso caso, é crítico, faz parte da nossa maneira de ser e do nosso mercado, é obrigatório. Noutros casos, claramente, é um fator diferenciador positivo, não só pelos bancos, pela força de trabalho e no final do dia as coisas que já se tem que medir provavelmente já se deveriam medir mesmo que não houvesse ESG e portanto se calhar podemos abordar as coisas pelo lado positivo e não ver apenas um trabalho inicial de transformação e transição. E para os clientes do Banco BPI, normalmente eles queixam-se desse peso administrativo? Neste momento, com a redução das exigências regulamentares que tem acontecido, nós não assistimos a muitas queixas sobre a exigência de reporte. Nós o que às vezes ouvimos um bocadinho mais é este tema de que esta jornada até chegar ao reporte é uma jornada que é às vezes difícil. Mas as empresas que a estão a fazer, todas elas, é numa convicção de que isto vai trazer valor. Era esta convicção que o José estava a dizer, de que se eu não medir, aí é muito pior. E, portanto, a partir do momento em que eu meço e em que eu acompanho, eu entregar esses valores aos bancos, aos meus fornecedores, aos meus clientes, reportá-los, passa a ser algo que é simples e que também ainda consegue acrescentar mais valor, embora o maior valor está efetivamente em a empresa ser capaz de decidir que indicadores é que eu quero acompanhar, porque é que eles são importantes para mim, que valor é que eles criam na empresa. Cada vez mais falamos de valor e muito menos de exigência regulatória, mas muito menos. Temos sentido uma clara alteração do discurso das empresas com quem falamos no dia-a-dia, de uma jornada para cumprir efeitos regulatórios para uma jornada de valor e com um business case perfeitamente claro para toda a empresa. José Barreto, e considera que estas regras foram desenhadas tendo em conta as PME ou foram sobretudo na lógica das grandes empresas? Tudo começou pela lógica das grandes empresas, não é? E o relato as normas de relato de sustentabilidade surgiram em 2023 e foram pensadas para as grandes empresas e cotadas. E eu acho que isso assustou um bocadinho aquilo que era o mercado, nomeadamente as PMEs, a pensarem o que é que vai ser de nós se tivermos que reportar exatamente a mesma coisa. Esse foi um impacto que eu acho que criou aí uma percepção que depois, em 2024, saíram as VSMEs, que já é a versão simplificada para as PMEs, com uma grande vantagem. É que as grandes empresas têm que reportar a sua cadeia de valor e têm um conjunto de dados que vão solicitar às suas empresas da cadeia de valor, muitas delas PMEs. Quem reportar de acordo com as VSMEs já tem definido aquilo que é o seu limite máximo de reporte para as grandes empresas. E, portanto, ao cumprirem com isso, significa que elas não têm que dar mais dados e aquele é o limite que elas têm que cumprir de um ponto de vista obrigatório. E, portanto, até desse ponto de vista defensivo de uma PME, ao cumprir e ao divulgar as VSMEs, ao lidar com grandes grupos, já está a dizer, eu já cumpro com aquilo que me é exigido. E, portanto, eu não preciso de responder a mais indicadores e a mais coisas.
E, portanto, eu diria que, inicialmente, claramente para as grandes empresas e para as empresas cotadas, incomportável para aquilo que era a realidade das PMEs. Hoje em dia já houve também um caminho da própria União Europeia e, felizmente, hoje já são muito mais simples e, neste momento, posso também partilhar que está a ser analisado uma revisão adicional e prevê-se para o final deste ano ou 2027 ainda uma vertente ainda mais simplificada destas regulações das grandes e para as pequenas empresas, que irá procurar ainda simplificar mais. Okay? Então, no fundo, este mercado irá abrir-se com esta simplificação? Sim. E mesmo dentro das VSMEs existem duas componentes. Existe uma componente obrigatória e uma componente compreensiva. E as empresas podem começar primeiro pela obrigatória, que é mais simples, são menos indicadores, e evoluir depois e construir depois para uma vertente mais compreensiva. Portanto, permite também às empresas dar tempo para, de uma versão ponto a ponto, de grau a degrau, cumprir esses requisitos. Portanto, não precisa ser tudo logo de uma só vez. O vosso relatório refere que a empresa é o único destino industrial em Portugal com uma grande amplitude de valorização dos resíduos lipidíficos. Esta posição de destaque traz também responsabilidades acrescidas. Como garante que esta concentração da atividade não se traduz em maiores riscos ambientais? Ora bem, primeiro de tudo, obviamente que aqui, eu diria que não é só o nosso caso, o caso das renováveis, tem sempre aquela questão que é um acrónimo inglês que é NIMBY, que é não no meu quintal. E que basicamente a questão, de um ponto de vista de sociedade, todos acreditam que renováveis é positivo, mas longe de onde estou. Obviamente que de um ponto de vista de sociedade, o melhor para a sociedade não é termos aterros para tudo o que é nosso resíduo, o mais longe e o mais remoto. Os resíduos têm que ser preferencialmente tratados do sítio onde se gera. E depois é um equilíbrio de procurar minimizar esse impacto nas populações onde essas empresas estão sediadas, através de um conjunto de iniciativas, para isso, cortinas de cheiro, para evitar os momentos em que existem odores mais fortes, ou minimizar os pontos de carga e de descarga, porque no final do dia nós trabalhamos com resíduos e os resíduos têm aquele cheiro. Temos é que procurar minimizar os momentos em que isso ocorre. Okay? Não é que as pessoas andem com bolas no nariz, não é? As nossas pessoas têm que usar determinadas máscaras e proteções, como é óbvio. Bem, gostava de colocar uma última questão aos dois. José Mário Leite, da perspectiva empresarial, Cláudia Almeida, da perspectiva financeira, e que tem a ver com as novas exigências europeias de sustentabilidade que têm incentivado mais as empresas a procurar o financiamento ou estão a criar barreiras adicionais. Começo eu? Sim. Na minha perspectiva, as exigências europeias, e neste caso as exigências europeias estão claramente num sentido de regressão daquilo que estão a exigir, portanto, eu diria que efeito Trump, é isso? Não, porque, quer dizer, pode ser um efeito Trump numa lógica de competitividade mundial, e obviamente que sim, mas tem muito a ver com aquilo que o José referiu, que foi, começamos por preparar um enquadramento regulamentar que servia às grandes empresas e concluímos no fundo, nesta jornada, que aquele enquadramento não era execuível do ponto de vista das PMEs. E, portanto, foi-se trabalhando em criar aqui layers, em que existe claramente um conjunto de exigências de CSRD para as grandes empresas e depois existe os VSME, que são as exigências para as pequenas empresas. Do ponto de vista de existir um enquadramento, de existir aqui uma possibilidade de eu seguir uma norma, eu acho que isto é positivo para o financiamento, porque a empresa sabe aquilo que tem para reportar, tem uma norma para seguir e para se organizar e depois do nosso lado nós também temos uma norma de recepção dos dados das empresas e podemos utilizá-los para efetivamente procurar converter estes riscos não financeiros, riscos físicos, riscos climáticos são os mais importantes em risco de crédito quando estamos a fazer a nossa análise do financiamento. Eu vou usar um exemplo muito concreto. Nós tivemos este ano uma tempestade, que era uma coisa com que Portugal não estava habituado a lidar, mas que efetivamente aconteceu, foi muito grave. Foi muito importante os bancos terem informação sobre a localização das unidades produtivas das empresas. E porquê? Porque, efetivamente, o papel dos bancos ali não foi ir dizer às empresas eu não te financio mais, não, foi ir às empresas e dizer tu neste momento precisas de um financiamento diferente. Estamos aqui
obviamente foi um tema que foi uma decisão difícil, quer para nós, quer para as empresas, mas estamos aqui para te ajudar, tu, empresa resiliente, da qual nós acreditamos nos teus indicadores, estamos aqui para te ajudar a voltar a pôr a empresa de pé. Isso só foi possível porque nós sabíamos onde é que as empresas tinham as suas unidades produtivas. Portanto, eu diria que esta obrigação de reporte criada pela União Europeia de uma forma normativa e organizada, igual para todos, eu acho que é um fator que no médio e longo prazo vai promover o acesso ao financiamento sustentável. Bem, da minha parte, dizer que tal como aquilo que é contabilidade e o normativo de contabilidade veio trazer aqui um conjunto de regras para que cada um não possa classificar, por exemplo, uma venda ou uma fatura como quer, portanto existe um conjunto de regras e que todos acabamos por falar a mesma linguagem, estas normas também permitem isso no ambiente ESG, ou seja, permite unificar e normalizar, não só entre os diferentes atores que querem reportar certas coisas e garantir que todos estão a calcular da mesma forma, como depois permitir que essa linguagem seja uniforme e que quando eu dou um relatório a uma entidade bancária, ela sabe interpretar, ela sabe que pode comparar isso com o meu parceiro ou com outras empresas, porque aquilo reporta da mesma forma e, portanto, eu diria que essa exigência acabou por simplificar a linguagem, traduzir e uniformizar e dessa forma... Ou seja, não estão a criar barreiras adicionais? Não. Na nossa opinião, não. Muito obrigado. Chegamos ao final desta edição de Conversas com o Norte. Agradeço a presença de José Mário Leite, da Resiway, e Cláudio Almeida, do BPI. Obrigado também à Associação Empresarial de Portugal, ao Jornal Notícias e à TSF por esta iniciativa dedicada aos grandes desafios das empresas portuguesas. Obrigado a todos e até à próxima.